A fixação muscular. Ossos irregulares são aqueles que não podem ser adequadamente incluídos em outras classificações. São ossos que variam de forma. Em ossos irregulares não se pode determinar comprimento, largura e espessura. São constituídos, na sua maior parte, de osso esponjoso envolto de uma delgada lâmina de osso compacto. Nós temos muitos ossos irregulares no crânio. Por exemplo, mandíbula, vômer, maxila, zigomático, conchas nasais inferiores, etimoide e esfenoide. Também temos ossos irregulares na coluna vertebral. Todas as vértebras, incluindo o sacro e o cóccix, são ossos irregulares. Ainda, o osso do quadril é um osso irregular. Ossos sesamoides. São ossos que se desenvolvem em alguns tendões e são encontrados nos lugares onde os tendões cruzam as extremidades dos ossos longos nos membros. Eles protegem os tendões contra o desgaste excessivo e muitas vezes modificam o ângulo dos tendões em sua passagem até as inserções musculares. Os ossos sesamoides variam em quantidade de pessoa para pessoa, exceto pela patela, que é o exemplo mais clássico de osso sesamoide, e que estão localizadas no tendão do músculo quadríceps femoral. Ossos pneumáticos. São os ossos que apresentam uma ou mais cavidades, de volume variável, revestidas de mucosa e contendo ar. Essas cavidades recebem o nome de seios. Os ossos frontal, maxila, esfenoide, etimoide e temporal são exemplos de ossos pneumáticos. Notem que esses 5 ossos do crânio que acabei de citar já foram classificados anteriormente. Isto mostra que um osso pode apresentar mais de uma classificação. Ossos alongados. Esses ossos apresentam todas as características de um osso longo, exceto a cavidade medular. São exemplos de ossos alongados, as costelas e a clavícula. Ossos acessórios, ou também chamados de supranumerários. São os ossos que não estão presentes regularmente. Tais ossos são encontrados principalmente nas mãos e nos pés. Interessante é que certas epífises não soldadas são clinicamente importantes, pois em radiografias podem ser confundidas com fraturas. Um tipo adicional de osso acessório são os ossos encontrados nas suturas do crânio, chamados de ossos suturais ou, mais antigamente, de ossos wormianos. Esses ossos se localizam dentro das suturas de determinados ossos do crânio. A quantidade de ossos suturais varia muito de pessoa para pessoa. Divisão do esqueleto. Nós temos 206 ossos no corpo humano. Só que antes de nós conhecermos quais são esses 206 ossos, se faz necessário uma divisão prévia do esqueleto humano. Então, como que a gente divide esse esqueleto humano? De 2 maneiras, em esqueleto axial, formado por 80 ossos, e esqueleto apendicular, formado por 126 ossos. Então, nós temos 80 ossos do esqueleto axial e 126 ossos do esqueleto apendicular, totalizando os 206 ossos que eu falei para vocês. Só que cada esqueleto, o axial e o apendicular, é constituído por grupos diferentes de ossos. O esqueleto axial tem 3 grupos: o crânio, que é constituído por 29 ossos, a coluna vertebral, constituída por 26 ossos, e a caixa torácica, constituída por 25 ossos, dando um total de 80 ossos. Já o esqueleto apendicular tem 4 grupos de ossos:
o cíngulo do membro superior, formado por 4 ossos, os membros superiores, formado por 60 ossos, o cíngulo do membro inferior, formado por 2 ossos, e os membros inferiores, formado por 60 ossos, totalizando 126. Então, 80 ossos do esqueleto axial, mais os 126 ossos do esqueleto apendicular, formando os 206 ossos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar grupo por grupo. Então, eu vou pegar o esqueleto axial e nós vamos aprender quais são os 29 ossos do crânio, quais são os 26 ossos da coluna vertebral, quais são os 25 ossos da caixa torácica e assim sucessivamente para o esqueleto apendicular. Esqueleto axial, crânio. Os 29 ossos do crânio são subdivididos em 4 grupos. Neurocrânio, 8 ossos. Víscerocrânio, 14 ossos. Ossículos da orelha, 6 ossos. E um ocioide. Só que para ficar um negócio mais didático, nós vamos dividir cada um dos 4 grupos. Então, nós vamos ver quais são os ossos do neurocrânio, quais são os ossos do víscerocrânio, dos ossículos da orelha e o ocioide. Neurocrânio é formado por um osso frontal, 2 ossos parietais, um osso occipital, 2 ossos temporais, um osso esfenoide e um osso etimoide, totalizando 8 ossos. O interessante é que o osso frontal mais os 2 ossos parietais mais o osso occipital forma o que nós chamamos de calvária ou abóbada craniana. Esqueleto axial, coluna vertebral. Os 26 ossos da coluna vertebral estão dispostos em 5 regiões distintas: região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas, totalizando 33 vértebras. Ora, eu falei anteriormente que nós temos 26 ossos só na coluna vertebral. E por que 33 vértebras? É que as 5 vértebras sacrais e as 4 vértebras coxígeas são fundidas, são unidas, formando cada uma um único osso. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. As 5 vértebras sacrais, elas são unidas, são fundidas, formando um único osso, que é o sacro. E as 4 vértebras coxígeas também são unidas, também são fundidas, formando um único osso, que é o cóccix, totalizando os 26 ossos da coluna vertebral. Esqueleto axial, caixa torácica. A caixa torácica é formada por 25 ossos, sendo 12 pares de costelas e um osso externo. Interessante é que há 3 tipos de costelas: as costelas verdadeiras, também chamadas de vértebro costal, da primeira à 7ª costelas. Elas são chamadas de costelas verdadeiras porque fixam-se diretamente ao externo através de suas próprias cartilagens costais. Costelas falsas, também chamadas de vértebro-condrais, são a 8ª, a 9ª e geralmente a 10ª costela. São ditas costelas falsas, pois suas cartilagens unem-se às cartilagens das costelas acima delas. Portanto, a conexão com o externo é indireta. Costelas flutuantes ou vertebrais
ou livres. São a 11ª e a 12ª, e às vezes a 10ª costela. As cartilagens rudimentares dessas costelas não têm conexão nem mesmo indireta com o osso externo. Elas terminam na musculatura abdominal posterior.